Nós, por vezes, não criamos estruturas para saber lidar. E por essa falta de estrutura, faz com que gere mais sofrimento, mais tristeza, mais dor, mais desilusão. E quando tudo isso é sempre mais, vai ser mais difícil de nós nos recompormos, vai ser mais difícil de nós superarmos, vai ser mais difícil de nós nos erguermos, vai ser mais difícil de nós darmos a volta por cima. E isso vai fazer com que também nós acabamos perdendo mais tempo ao longo da nossa vida, que é a tal da desilusão. Por quantas vezes nós passamos por desilusão? Como nós podemos lidar com a desilusão? Por que desilusão? Porque queira ou não queira, por mais que nós não queremos, nós acabamos passando. Eu tenho certeza que você já passou por algumas desilusões, assim como todas as pessoas passam. E por vezes, quando você está passando por essa desilusão, você pode até pensar que só você que está passando, ou que só acontece com você. Mas na verdade acontece com todos. O que nós devemos pensar? Quanto mais nós estivermos preparados, mais nós iremos saber lidar. Não é nos prepararmos por desilusão, não. Aí não, né? É como se nós estivéssemos indo em direção a algo que vai nos entristecer. Não estou falando isso. Não nos prepararmos para a desilusão. Não. O que nós devemos fazer é como nós devemos nos fortalecer internamente. Porque através dessa força que nós vamos ter, vai fazer que nós possamos passar por N situações, por mais que elas sejam difíceis, e que nós saibamos passar da melhor forma possível, e através dessas experiências, nós adquirimos o quê? Crescimentos. Porque esse é o ponto central. Nós buscamos crescimento ao longo da nossa vida. Crescimento em todos os pontos que nós temos. Crescimento que eu costumo constantemente dizer, crescimento nas 5 saúdes, né? Crescimento mental, sentimental, espiritual, crescimento físico, saúde física e crescimento também financeiro. Então, quanto mais nós nos fortalecemos internamente, mais nós vamos em busca desse crescimento. E aí, quando nós nos depararmos com determinadas desilusões, nós vamos saber dar a volta por cima e continuar caminhando da melhor forma possível. Então, isso é fundamental. E aí existem N tipos de desilusão. E essas desilusões faz, por vezes, nós desviarmos o nosso curso. Por exemplo, a pessoa se desiludiu com uma mulher. O homem se desiludiu com a mulher se desiludiu com o homem. Sabe o que eles fazem? Eles cortam por completo e começam a direcionar a sua vida para as outras situações que não esteja envolvido mulher ou homem, porque por causa dessa desilusão trouxe sofrimento, trouxe dor e não quer passar outra vez sobre isso. Por quê? Porque as pessoas não estão fortalecidas internamente, porque nós não podemos misturar, né? Generalizar A com B. Eu passei uma desilusão com tal pessoa, então todas as mulheres são assim. Eu passei desilusão com um homem, então todos os homens são assim. E, infelizmente, muitas pessoas acabam generalizando e não querendo mais sofrer as consequências. Então, o ponto central é como nós podemos fortalecer o nosso interior para saber, sim, a partir desse momento que nós estamos adquirindo esse crescimento, através dessas decepções, vai sim fazer com que nós geramos um certo valor, uma certa estrutura. Através dessa estrutura, nós vamos saber lidar com essa desilusão.
Nós vamos saber aproveitar como que eu posso crescer. O que aconteceu para que aquela relação não deu certo? Aquele investimento não deu certo? Aquela coisa que eu ia fazer não deu certo? O que que fez? Então vai fazer com que eu realmente venha a entender essa situação invisível que se tornou visível. Então, ou seja, quando existe uma desilusão, nós devemos entender o seguinte, da seguinte forma. A desilusão existe o quê? Uma causa. E toda causa tem dois lados. Que lado é esse? O lado invisível e o lado visível. Toda causa tem o invisível e o visível. Tem o interno e o externo. Então, quando eu passar por determinadas situações, eu tenho que sempre buscar a causa. E quando eu vou entender a causa? Estudando o invisível e o visível. Então, vamos mais focar na desilusão. Vamos focar agora na nossa vida. O que eu estou fazendo com as pessoas, com as coisas, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas expressões, com o meu corpo? O que eu estou fazendo com a minha saúde mental, sentimental, minha saúde física, minha saúde espiritual e minha saúde financeira? O que eu estou fazendo? Presta atenção, tudo aquilo que nós estamos percorrendo os resultados vai provir de uma causa. De uma causa. Causa essa interna e externa, invisível e visível. Então, se deu certo, se deu bom, você tem que buscar. Nossa, deu certo, deu bom. Qual é a causa? O que eu fiz de uma forma invisível, interna, que veio gerar esses bons resultados? Que fez com que eu agisse de uma forma visível e que gerou bons resultados. Se nós sabemos lidar com esses dois constantemente, porque tudo, gente, tudo que nós estamos fazendo, externamente falando, tem que provir do interno. Então, como que eu estou conectando a minha mente, né? Aqui eu estou falando invisível, eu quero falar, e vocês sabem que constantemente eu estou batendo nessa tecla, que ela é importantíssima, que é o invisível o quê? A mente, o sentimento e o espírito. Certo? Invisível. Saúde mental, saúde sentimental e saúde espiritual. O visível é a saúde física e a saúde econômica. Então aqui está as 5 saúdes. Saúdes essas invisíveis e saúde essa visível. Então, quando eu estudar a causa, eu vou falar assim, de que forma eu estava utilizando a minha mente através dos meus pensamentos. São pensamentos bons ou ruins? Principalmente, primeiramente, comigo mesmo. Como que eu estou lidando comigo mesmo? A minha mente está lidando comigo. Porque a gente não quer se desiludir, não quer se decepcionar, e estamos buscando, né, de uma forma física, de uma forma externa, as pessoas de uma forma externa, o nosso corpo de uma forma externa, as coisas materiais, estamos esquecendo de uma forma interna. E aí, se nós estivermos baseados só nisso, é claro que quando vir uma certa decepção, um resultado que você não almejava, você só está baseado no visível, você vai se entregar. Você vai se fechar no quarto e não vai querer sair mais. Por isso é importante, quando nós estamos passando por isso, não é? Nós fortalecer esse invisível. Como que eu estou fortalecendo a minha mente, o meu sentimento e o meu espírito? Como que eu estou fortalecendo? Então, esse ponto é central para que ambos nós
O que é o efeito? O efeito é como eu estou direcionando o meu eu. Como eu estou direcionando o meu eu? Então, como eu estou direcionando a minha mente para as coisas boas acontecer? Não é? Como eu estou direcionando o meu coração? Como eu estou direcionando o meu sentimento? Como eu estou direcionando o meu físico? Então, o que tem que nos mover é nosso eu invisível, tem que mover o nosso eu visível. Então, quando, por exemplo, você vai lá lidar com uma pessoa, você vai lá lidar com a parte financeira, você está levando só a sua inteligência, só a sua capacidade de falar, de agir, lidando com pessoas, ou até mesmo com dinheiro, de uma forma só física. Se eu estou agindo de uma forma invisível também, de uma forma interna, eu estou indo mais fortalecido. E quando não está bem, quando não deu certo, quando vem a desilusão, decepção, tristeza, você vai falar assim, e você vai buscar dentro de você, nossa, o que ocorreu qual foi a causa de uma forma invisível. Então você vai buscar primeiro em você essa causa. Como estava a minha mente, como estava meu coração, como estava meu espírito naquelas ações que deu ruim. Então você vai buscar isso em você. Você vai cobrar isso em você. Você fala assim, nossa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Nossa, eu vou me fortalecer mais. Então, tomara que não aconteça, mas quando acontecer, você vai falar assim, nossa, eu não posso parar, mas eu tenho que fortalecer o quê? Eu tenho que fortalecer a causa. Como que eu estou cuidando do meu invisível, mente, coração e espírito, e como eu estou fazendo com que esse invisível venha mover o visível. Aí quando nós passamos por decepções, seja ela qual for, você vai se manter firme e forte, por mais que você esteja abatido. Porque nós não podemos desistir. Então, infelizmente, muitas pessoas acabam desistindo, perdendo a motivação. Então, se eu estiver forte, principalmente internamente, o que aconteceu de uma forma externa, né? Claro, de uma forma externa vai atingir a minha mente, meu coração, meu espírito. Por exemplo, você se decepcionou com alguma mulher, com algum homem, ou seja, houve uma decepção sentimental invisível, mas você fortaleceu ali a sua mente, você fortaleceu ali o seu espírito para saber lidar com o seu sentimento que é invisível também. Dá para entender o quanto que esses dois, o mental e o espiritual, vai ajudar o sentimental? Olha, o quanto é importante nós fortalecermos o invisível. Às vezes você se decepciona mentalmente. Nossa, eu pensei aquilo. Nossa, eu pensei, né? A minha mente acreditou, mas não foi nada daquilo. Então você teve uma decepção, uma desilusão mental. Você acreditou, mas não foi. Mas se você estiver fortalecido sentimentalmente e espiritualmente, vai ajudar sim a sua mente. O mesmo é decepção espiritual. Às vezes você se decepciona com alguém espiritualmente. Mas se você fortaleceu a sua mente, o seu coração, ambos vai saber lidar com essa decepção espiritual. Então, olha o quanto que isso vai ajudar a saber nós nos manifestarmos fisicamente. E aí, trabalhando isso, nós vamos cada vez mais falar, não, eu me decepcionei com aquele tipo de investimento, mas existe outros investimentos. Eu me decepcionei com aquela, com aquela igreja, com aquela religião, mas existe outras formas de eu me fortalecer espiritualmente. Eu me decepcionei com aquela pessoa, mas quantas outras pessoas existem na vida? Então nós vamos rápido, através do nosso invisível, encontrar meios para não parar. E não parando, o que vai acontecer? Vai gerar o quê? Vai gerar crescimento. E quanto mais nós crescemos, mais nós estaremos fortalecidos. E quanto mais fortalecido nós tivermos, nós saberemos lidar com as 5 saúde: mental, sentimental, espiritual, física e material. Sabendo lidar, o que vai acontecer? Nós iremos saber lidar com tudo. E aí nós não vamos desistir de nada. E te digo mais, nós não iremos nem desistir
das pessoas que nos decepcionaram, que nos desiludiram, porque por vezes as pessoas cometem erros e erros devem ser reajustados, devem ser reparados, para que nós possamos expressar o nosso amor, o nosso nível para todos, seja quem for. E aí cada vez mais nós iremos nos sentir bem e iremos fazer com que essas coisas que acontecem na nossa vida vai fazer com que a gente se fortaleça cada vez mais. Eu não tenho dúvida disso, que é possível para todos nós. Não podemos parar.